Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podiacor. Meu nome é Tamires. E eu sou a Ashley e hoje a gente está aqui com ela, que é publicitária e jornalista, Joyce Franciele. Oi, gente, muito obrigada pelo convite por estar aqui hoje. Nós que agradecemos você ter aceitado o convite e já vamos para a nossa primeira pergunta, né? Você participou de uma das primeiras edições do ECOR e como foi essa experiência para você? Eu acho que para mim foi marcante porque foi a primeira vez, né, que eu tenho uma filha, a Bela Antônia, hoje ela tem 9 anos, foi a primeira vez que minha filha assistiu uma palestra minha. Então, para mim, foi bem marcante por isso. Não só pelo contato com o pessoal, eu gosto sempre de ver os estudantes, ver quem está entrando para o mercado, mas foi marcante para mim porque foi a primeira vez que minha filha, que já estava falando, andando, né, já estava grandinha, me viu dando uma palestra. Ela nunca tinha assistido, nunca tinha visto quando eu dou aula, nunca tinha tido essa vivência. Então, foi legal porque a gente chegou aqui, fez o meu crachá, aí ela reclamou que não tinha o dela. Aí fizeram um crachá para ela, né? Então ela se sentiu toda importante por estar ali e ficar na primeira fileira. Então foi a primeira vez que eu tive minha filha na primeira fileira, me vendo como profissional. Isso foi muito marcante para mim. Nossa, que legal. E conta um pouquinho pra gente, né? Você é formado em publicidade e jornalismo, escolheu as duas áreas da comunicação. Conta um pouquinho como é a experiência de estar nesse mundo da comunicação. É louca, né? Porque para começar para fazer os dois eu estudei pra caramba, né? Aqui na faculdade foram 7 anos de faculdade. E no último ano de faculdade eu ainda fiz minha primeira pós-graduação, no último ano da segunda faculdade, né? Então eu escolhi a comunicação porque eu sempre fui uma pessoa introspectiva, que coisa louca. Agora eu não fico quieta mais. Mas é muito gratificante você ver como as coisas mudaram, né? A mulher no mercado de trabalho, principalmente na área do jornalismo, na área de estar à frente de agência, de assessoria, era muito difícil ver. Era muito difícil, principalmente na propaganda. A maioria eram homens, né? A maioria que você via eram homens comandando grandes agências, grandes coisas. Então, você vê a mulher conquistando esse espaço, ver a mulher tomando a frente no mercado, para mim é extremamente gratificante de lá para cá. Né? Eu já tinha escolhido para me comunicar, mas ver a mulher tomando esse espaço me fez dar oportunidades, me fez ter oportunidades enquanto mulher também. E isso para mim é gratificante. A comunicação mudou, a forma de se comunicar mudou, as pessoas mudaram a forma de se relacionar. Então, a partir dessa transição do que era quando eu comecei a faculdade para hoje, que tudo é muito digital, tudo é muito espontâneo, nossa, foi assim, eu me sinto às vezes um dinossaurinho, né? Porque eu fui ter o meu primeiro e-mail com 18 anos de idade. Quando é que eu ia imaginar que eu ia me formar em pós em mídias digitais? Quando é que eu ia imaginar que eu ia trabalhar com educação à distância? Quando é que eu ia imaginar que eu ia trabalhar com TV? Nunca que eu ia imaginar que eu ia trabalhar com essa parte, né? Então, para mim, está sendo, assim, gratificante. Bacana. E dentro de tudo isso, né, toda a sua vivência, tanto acadêmica e profissional, quais foram, assim, os maiores desafios, né? Você citou um, né, que foi esse encaixe como mulher na área e tudo, e você não deixou que isso te impedisse dessa evolução, né? Mas acredito que, além disso, deve ter ouvido outros tipos de desafios, né? Tanto assim, até porque você escolheu 2 faculdades, né? Então, até falar pra gente também, por que dessa escolha, né? Por que você decidiu? Você se formou primeiro em publicidade, né? Isso. E aí, o que te despertou aí para o jornalismo e, consecutivamente, os desafios que você enfrentou? Vou ser bem estudante. Minha primeira escolha não foi publicidade, foi jornalismo. Mas, como eu tinha que ter um estágio para... Porque eu não sou daqui de São José do Rio Preto, sou de Jales, né? E como eu vim para cá para estudar, eu precisava de um estágio para me manter financeiramente. E na época que eu comecei a faculdade, era muito mais fácil você ter um estágio em publicidade e propaganda do que em jornalismo, infelizmente. Tá? Então, eu fiz a transferência de curso para poder ter um estágio, me manter. Né? E dentro desse estágio eu fui conhecendo outras áreas, fui conhecendo a área de pesquisa, trabalhei na área de política, na área de propaganda eleitoral. Dentro da propaganda eleitoral eu pude conhecer a área de assessoria de imprensa e comunicação, que é o que eu faço hoje nos projetos que eu participo. E dali, quando eu terminei publicidade e propaganda, e o meu cliente me contratou, meu cliente de TCC me contratou, né? Não sei, acho que hoje ainda é assim, né? Você tem um cliente para fazer a campanha dele. Sim. Então, o meu cliente me contratou. Um dia depois do TCC, o meu cliente me contratou e eu coloquei em prática o meu TCC no próximo ano da minha vida.
né? Então, ali eu já fui aprendendo muitas coisas, mas aí eu pude me sentir à vontade para fazer aquilo que era meu plano inicial, que era ser jornalista, né? Que era fazer essa parte de jornal impresso mesmo. Tanto que hoje a maioria das reportagens que eu envio, ou que a gente faz, a maioria é impressa. Eu tenho um apreço pelo impresso, ainda que eu trabalhe com TV, na parte de trabalho, assim, mais formal minha, eu tenho um apreço pela escrita, um apreço pelo impresso, um apreço por encantar, né? Um apreço por você ler ali e estar encantada. Deve ser da criação também, porque quem teve convivência comigo foi minha prima mais velha, ela é formada em letras. Então, eu cresci no meio de primos que estudavam e liam muito, né? E esse apreço pela escrita e por como a notícia chegava, como que isso é feito, sempre veio assim, e eu decidi escolher jornalismo. Aí, por conta do mercado de trabalho, eu desisti previamente, fiz propaganda. Não que eu não quisesse antes, mas dentro da propaganda, eu me apaixonei pelo marketing de guerrilha, que não tinha nada a ver. Nada a ver. Você falava guerrilha aqui, o povo, que isso? Né? Mas eu participei de todos os festapes que eu pude, que foi o Festival de Propaganda da FAAP, e eu participei do Intercom também, eu fui muito congresso, e do CONIC. Né? O CONIC, eu só não fui no CONIC no meu segundo ano de faculdade, que eu fiz um outro congresso internacional na área de comunicação da ST-AIDS, que foi fora do Brasil, inclusive. Foi defendido fora do Brasil. O resto dos anos, até no meu último ano de faculdade, grávida de 5 meses, eu fui para o Espírito Santo defender o meu trabalho no CONIC. Nossa, que história. E que perseverança, né? Porque hoje, às vezes a gente tá no curso, né? Eu falo que a gente escolheu a publicidade, não teve esse apreço pelo jornalismo. Apesar que aqui na Unirp, não sei se na sua época era assim, o primeiro ano, ele é o PP junto com o JN. Era assim. Então, assim, aí foi bem legal, porque dentro disso teve alunos que foram de JN para PP e alunos de PP para JN. Então, isso foi legal, porque ali teve o convívio. Então, às vezes você entrou, né, no teu caso, você foi uma escolha mais por necessidade. Mas o pessoal entrou com um olhar, despertou interesse por outro e que bom que tem esse primeiro ano, porque é um primeiro ano a gente fala de teste, né? E deu pra... Porque não perde nada, porque as duas matérias se juntam. E aí sim, eles deram continuidade, né? No segundo e no terceiro ano que nós estamos. Então, o legal da publicidade e propaganda é isso, né? Elas se conectam. Aí vai da pessoa querer abraçar e se entender nisso ou escolher suas áreas. E você ter participado de vários congressos, ter feito isso é uma perseverança. A gente traz, né, bastante disso, as nossas outras convidadas também trouxeram suas histórias, essa perseverança, e inclusive para nós duas mulheres aqui apresentando, então isso traz um incentivo maior para a gente, né? Como que ainda a gente viver num cenário ainda com muito preconceito, né? A gente conquistou muitas coisas, mas ainda vive naquela coisa assim, principalmente acredito que você passou por isso. A mulher acaba sendo invalidada depois que tem um filho, e aí parece que ela já não se encaixa mais. E você pôs ali para mostrar para as pessoas e está até hoje na área, e isso nunca, com certeza, foi um problema para você. Não foi de boa, não, tá? Não foi. Eu engravidei na minha segunda faculdade, no último ano, e no último ano da minha pós-graduação. Era o último ano da pós, o último ano da faculdade, e eu grávida, né? E eu descobri que eu estava grávida, eu entrando no quarto mês, porque é um ano de estresse. Entrando no quarto mês. Então, a criança que eu pensei que ela ia nascer em 2015, ela nasceu em 2014, né? A Bela nasceu em outubro, em dezembro eu defendi meu TCC. Ela ficou ali no carro, e eu vim para defender. Só que eu ouvi muito, você acabou com a sua carreira, você acabou com a sua vida acadêmica. Eu ouvi isso de colegas de profissão, porque eu já trabalhava aqui na instituição, né? Porque eu já estava trabalhando aqui na educação à distância, a ponto da minha gestora chegar e falar para as pessoas, por favor, parem de dizer isso. Ter uma gestora mulher, ter uma linha de frente feminina, me fez me sentir acolhida. Porque não foi fácil. Eu ouvi de professores. Eu tinha um grupo de TCC, eu tinha um aluno, que ele chegou no aluno, assim, um dos professores, que não está mais aqui hoje, e bateu, assim, no ombro do meu amigo e falou assim, você está sozinho agora, porque ela está grávida, né? E eu tive o apoio da coordenação na época, que era feminina, que era composta por mulheres, de fazer o professor, em sala de aula, me pedir desculpa por aquilo que ele disse, mas foi muito difícil para mim.
né? Porque por mais que não tivesse a intenção, por mais que fosse em tom de brincadeira, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Ter um filho não atrasou a minha vida, muito pelo contrário, eu tive o privilégio. E olha que o meu grupo, tanto de TCC de jornalismo quanto de TCC da pós, eram homens, não eram mulheres. Então, os meus companheiros de TCC, eles toparam o desafio de não ter férias, porque como ela nascia no final do ano, para adiantar o que a gente pudesse de escrita e pesquisa em julho comigo, para que eu pudesse me sentir confortável. Os meus amigos de classe tiveram a maior paciência do mundo de não fazer sorteio na apresentação do TCC, porque eu tinha um bebê recém-nascido, e me dar o primeiro lugar para me apresentar. Eu ouvi a minha nota em casa, amamentando, porque eu não pude ficar esperando, que ela não tinha tomado vacina, não tinha tomado todas as vacinas ainda. Mas eu tive uma estrutura assim. Eu estaria mentindo para você, eu não cheguei aqui sozinha. Ter tido um filho no meio desse processo, né, o pai dela na época, que a gente era casado ainda, ter um filho nesse processo, eu precisei de uma estrutura muito grande. Não foi fácil. Mas eu não desisti porque a todo tempo eu tive muito apoio. Eu tive uma rede de apoio muito grande. Eu tive muita sorte com isso. Muita sorte até da Bela ter nascido um bebê tranquilo, um bebê calmo, um bebê que não ficou tão doente assim quanto ficaria. E hoje ela é minha parceirinha para tudo, né? Tanto que eu brinco, porque eu estava escrevendo muito quando ela nasceu, o primeiro brinquedo dela foi um livrinho, tipo, ela não identificava boneca, essas coisas ainda, porque ela só tinha me visto estudando, ela não tinha me visto fazendo outra coisa que não estudar, né? A avó dela, a mãe do pai dela, ela foi ficar um tempo com a gente em casa para que eu pudesse. Então, quer dizer, eu tive uma rede de apoio muito grande para chegar onde eu cheguei, e tenho até hoje. Para estar aqui hoje, minha filha está com a minha mãe, para estar ali. Então, a gente, quando é mãe, a gente aprende a também escolher. Não é qualquer projeto mais que eu faço. Não é qualquer coisa. Você fala, você trabalha em várias coisas. Não, eu trabalho só no que vai ser legal. Eu escolhi, né? Financeiramente, não é tão... não é tão viável, não. Mas eu escolhi ser um profissional bom e colocar minha filha para dormir. A gente vai escolhendo. A maternidade me deu o poder de escolha. Escolher pessoas, escolher lugares, escolher projetos. Então, em momento algum, e eu digo isso para todas as pessoas, não só a maternidade, você quanto mulher, enquanto profissional, escolha. Tudo é escolha. Você vai escolher, as coisas vão passar, né? Então, se você vai fazer um TCC, por exemplo, escolha, porque vai dar trabalho de qualquer jeito, você vai se descabelar de qualquer jeito, a amizade vai perder de qualquer jeito, você vai brigar de qualquer jeito, você vai brigar com o professor, você vai brigar com amigo, você vai brigar com classe, não vai sair do jeito que você quer. Às vezes o cliente, você está indo por um caminho, o cliente vira e fala, mas não é isso que eu quero. Mas é o melhor para você, mas não é isso que eu quero. Né? Não é isso que eu quero. Eu não quero crescer desse tanto que eu não vou ter. E tá tudo certo não crescer, viu? É melhor você ser pequeno e atender quem você consegue do que querer ganhar o mundo, não dar conta de ninguém, né? A gente tem aquela plataforma, não vou falar o nome, de cupom, que deu errado por isso. O pessoal comprou para poder atingir mais público e foi lotando e não foi dando conta, queimou a plataforma, queimou os lugares, gente que estava bem fechou. E aí? Até que ponto você vai crescer? Então, é muito de escolhas. Escolha pessoas que têm o mesmo comprometimento que você. Escolha um produto ou um serviço ou qualquer coisa que tenha a ver com aquilo que queira crescer. Se você quer fazer uma coisa para ficar na mesmice, não faça. Porque, olha, eu fui sair da casinha no meu TCC, brigar com o meio mundo. Nenhuma estratégia do meu TCC veio daqui do interior do estado de São Paulo. A gente foi procurar coisas de Festap, a gente foi procurar coisas... a gente teve uma inspiração, que se possível pesquisem, que é da Torque CC, né, que é de Portugal. O nome dele é André Rabanea, ele é um publicitário que ele pensa fora da casinha de verdade. Ele não mora no Brasil, mas ele é brasileiro, ele é de São Paulo. Fui numa palestra dele no Festap, briguei com ele. Porque ele jogou, não sei se hoje faz, né, mas quando a gente ia antes... Tinha uma campanha. A faculdade que ganhasse a campanha, que fizesse a campanha mais legal, ela faria a campanha do Festap do ano seguinte. Né? Que legal. E naquele ano a gente fez uma guerrilha ali, né? A gente distribuiu umas coisas ali. Ele catou e jogou no chão o negócio. Nossa, de onde eu tava? Eu falo alto, eu dei um grito com ele. A gente é amigo até hoje. Começamos assim. Eu dei um grito, eu falei... Passei a noite inteira fazendo isso daí, gastei um dinheiro que eu não tinha, você vai jogar fora. Gostei de você, você defendeu outra ideia. Mas eu dei um grito, que a hora que eu vi eu já tinha gritado, né? Eu aproveitei que antigamente a sala era sorteada, não tinha um professor com a gente. Falei, né? Não tinha um professor, é agora. Mas deu um grito, que o homem nem
Na adrenalina também nem Nem tinha um. Era 7 Aí horas você da mostrou manhã. Quem, tipo assim, a publicitária, a jornalista de verdade. que dentro de 7 você, horas né, da não fica manhã, louco nem um naquele professor momento. tinha dormido em São Paulo. Quer dizer, não tinha dormido, né? A gente, naquela época, ficava à noite lá, sentado, conversando. Mas foram muitos congressos, assim. Poder escolher participar disso, no Intercom também. Mas não teve uma estratégia, uma coisa que veio daqui. Talvez por isso a gente arrumou tanta briga. Talvez por ter arrumado tanta briga, todos os professores tiveram que pensar fora da casinha com a gente. Talvez por pensar fora da casinha, o meu cliente de TCC tenha me contratado. E se não fosse isso, eu não ia ter começado minha carreira, gente. Eu não tinha experiência, não tinha amigos, né? Porque hoje em dia façam, viu? Eu não tinha alguém para me indicar nada. Eu vim de Jales, gente, de Jales. Tinha uma praça com jacaré a céu aberto na minha cidade. Quando é que eu imagino na minha vida que eu ia vir estudar aqui? Eu vim com bolsa de estudo ainda, porque eu consegui uma bolsa para estudar aqui. Senão eu não teria condições, a minha família não teria condições, né? Porque eu morava com os meus avós. Mas eles não teriam condições de me ajudar a fazer isso. Eu precisava de um emprego, eu tive que fazer uma escolha. Não foi fácil para mim fazer essa transferência de jornalismo para publicidade. Primeiro, que eu não conhecia publicidade. Segundo, que eu queria jornalismo. E depois eu descobri que eu sempre soube o que era publicidade. A minha avó foi a maior publicitária que já existiu, que eu conheci. Você pode me mostrar mulheres bem-sucedidas em todas as coisas. Mas uma mulher que veio da Bahia num caminhão de mudança, semi-analfabeta, que vendia Natura, Avon, que a pessoa chegava na casa dela para comprar um batom, saía com 2 perfumes e um consórcio. Olha só. Né? Segmentar público. Gente, a minha avó, ela anotava num caderninho, assim, o que você comprava. E ela sabia mais ou menos quanto durava cada produto, porque ela sabia o zelo de cada pessoa só de olhar. Aí ela via que estava acabando, ela ia, que ela não conseguia andar muito, ela tinha um carrinho, né? Tinha um carrinho nosso. Ela ia lá e falava pra pessoa, fulana, aquele creme que você usa no rosto vai entrar na promoção, vamos pedir? Nossa, olha isso. Nossa. Que estratégia. E talvez ela não fazia ideia que era isso. Não sabia nada. E às vezes eu levava algum conceito para casa, porque eu tinha que estudar para prova, e eu ia de final de semana para Jales para ver ela. E eu levava aquilo para casa e eu estudava, ela levava para mim e falava assim: ah, o nome disso é isso? Imagina. Aqui o caderno, pega o caderno da Cleide ali. Ah, atendimento. O que você fala de atendimento bom, personalizado ou não? Experiência de compra, meu bem, é o que você tinha na minha casa. Ela sabia quem tomava e quem não tomava café com açúcar. Até o café ela mudava para receber as pessoas. Ela não podia andar e qualquer pessoa que chegasse na minha casa era uma oportunidade de venda para minha avó. Ela me sustentou no primeiro semestre inteiro vendendo produto, sem aguentar andar. E meu avô já tinha morrido, então ela não podia sair de casa, porque ela não aguentava andar, né? Então ela me sustentou aqui, enquanto eu não conseguia um estágio, porque eu precisava de 6 meses para ter estágio. Então, aí eu vi nela a minha inspiração para poder ser uma publicitária. Eu falei, não. Quando eu entendi o que era publicidade, eu falei, não. Se minha avó sem estudo fez isso, eu vou fazer melhor que ela. Eu vou... Então, hoje, quando a pessoa fala para mim, eu tenho atendimento personalizado, olha para a pessoa e fala, tá bom. Tem sim, você não sabe que... Sem um e-mail, sem um telefone, sem um nada. Você chegava ali, o jeito que ela arrumava o estoque era um jeito fácil para ela acessar, e ela sabia o que ela vendia mais, o que ela vendia menos, ela anotava os vencimentos no caderno dela para saber o que ela pedia. Nem um computador, nem um estudo, nada. Total valorização, né? Sem um batom na cara. A coisa que ela mais vendia era a maquiagem. Quando ela não aguentava andar, ela mandava... eu e minhas primas, que eram pré-adolescentes, a gente ia nessas reuniões que essas empresas de cosmético fazem. Sim. A gente fazia os cursos, lançava um batom na novela, ela pedia 2, porque eu estudava numa escola, minha prima na outra. Na outra semana, a gente estava com o batom e falava, da minha avó tem. A gente vendia na escola. Quer dizer, ela não usava por uma questão característica dela, mas ela fazia vocês porque ela sabia que em vocês ia ter maior efeito nela do que nela. Sim. Porque a parte dela ela fazia muito bem feita. Ela precisava... Aquilo que ela não conseguia atingir, ela transmitia para vocês. Exatamente. Nossa, que bacana. 39 anos, nenhuma listra na cara, tudo minha avó, né? Tipo, você nunca teve espinha? Não sei o que é isso, porque minha avó sempre cuidou muito bem, porque o cartão de visita da minha avó era o nosso rosto.
né? Então ela sempre cuidou muito bem da gente para isso. Tanto o rosto quanto o jeito de pentear o cabelo, tudo muito bem feito. Então você vai falar para mim, tem um publicitário bom que fez faculdade e tal. Não esqueçam da experiência de vida das pequenas pessoas. O tio da venda vende melhor do que muito dono de agência, porque o tio da venda ele senta no barco, o cliente dele ele olha no olho. Então se eu tivesse que falar alguma coisa para a pessoa nós estamos perdendo essa característica. A característica de ser intimista com a pessoa que compra o nosso produto, né? Então, a gente gera experiência, mas a gente não revende. Então, a gente tem que pensar sempre numa revenda daquilo que a gente faz. Então, foi com a minha avó que eu aprendi que eu podia ser publicitária, enquanto eu não era jornalista. Nossa, legal. E hoje as pessoas se preocupam muito, assim, para fazer tudo muito bonito, né? E às vezes a pessoa que quer comprar, ela quer que você entenda a necessidade dela e não que você fique, tipo, empurrando algo para ela. Então, às vezes a pessoa ali, ela quer um batom e você quer empurrar um perfume, mas é porque você não conhece ela e talvez você não está escutando o que ela quer te dizer. Às vezes ela não vai te falar literalmente, né? E a sua avó tinha esse tato, tipo assim, ela conseguia olhar, analisar, sem nenhum conhecimento. Então, as pessoas às vezes ficam buscando tanto, assim, querer falar bonito e esquecem o essencial, que é a experiência, né? A experiência ali de você saber notar nas coisas pequenas. A gente trouxe a Thalia Charaba, né? Hoje ela estudou aqui e hoje ela é diretora de comercial da Dermachem. Uhum. E ela falou que tinha uma cliente dela que ela tentava vender para essa cliente, a cliente não queria comprar. Aí ela trouxe a história da mãe dela. Ela falou assim, olha, acho que a mãe dela também era baiana, não lembro. Mas a mãe dela veio de outro estado, era humilde. E a mãe dela tinha manchas na pele, se eu não me engano, melasma. É melasma. E a mãe dela se sentia muito inferior por conta disso. E graças ao produto que ela vendia, ela falou, ela também participava da parte, por um bom tempo participou da parte de ideias, de criar marca. Ela falou assim, nossa, esse produto aqui, mãe, vai ser bom para a senhora. E aí essa mulher... ela se emocionou com aquela história. Se identificou e falou assim, era exatamente isso que eu precisava. E dentro da fala comercial, ela não estava conseguindo. Ela falou, não, peraí, eu vou ter que fazer de outro jeito. Eu vou ter que trazer uma história real. Porque é muito fácil você falar assim, não, você precisa desse produto. Sem a pessoa precisar. Agora, você tem que trazer uma realidade, ó. Eu tenho isso que você tem, a pessoa tem isso que você tem, então ela sabia, tipo, vocês, como lá com o batom, elas têm o batom, então, tipo assim, já sabia que ali ia ter outras pessoas que também iam se interessar pelo batom, então, assim, eu tô assim, o merchan, eu escrevi uma referência também. O merchan da Malhação não era nada perto do que minha avó fazia em Jales. Ela simplesmente tinha todos os batons que estavam usando, não tinha o batom, assim, necessariamente da Malhação, porque eu sou uma pessoa antiga, né? Não tinha necessariamente o batom ali dizendo que era da Malhação, mas era a cor. Ela assistia ali, ela olhava e falava, essa cor aqui. Olhava ali no catálogo, que era um papelzinho, né? Olhava ali no catálogo e pedia a cor e falava, Joyce, amanhã, semana que vem, você vai com esse batom, porque esse batom é dessa personagem aqui, porque ela aparece bastante. Então as pessoas vão lembrar dessa personagem que aparece bastante, vão ver, aí você fala, ela já pediu o meu e mais uns 10, que ela fala, quantas meninas tem na sua sala? Eu falava, tem umas 7, 8 meninas na minha sala, naquela época a sala era pequena, hoje não, né? Tinha umas 7, 8 meninas na minha sala, beleza, mas se cada uma tiver mais ou menos um meu irmão ou duas de uma prima, então eu vou pedir uns 2, sabe? É uma pessoa que ia passando nisso, né? E aquilo é vender, né? Aquilo é ir além do produto, aquilo é criar uma experiência. Minha casa era simples e parava carro de tudo quanto é jeito, né? A pessoa vê nos mínimos detalhes aquilo. E isso foi por muito tempo. E ela vendia, quando eu tinha 23 anos, eu tava no meu primeiro ano de faculdade, ela já tinha um pouco mais do que eu de natura, né? Então, quando ela morreu, que ela faleceu faz uns 8 anos, quando ela morreu, ela completou os seus quase 30 anos de Natura e os seus 32 de Avon, né? Que são 2 empresas grandes de vender de porta em porta, de ter a bonequinha de cera. Era um museu a casa da minha avó, né? Tanto que quando ela morreu, ela tinha clientes fiéis que foram lá e a gente fez uma queima de estoque para quem era cliente mais fiel com base nas anotações dela. Então, até depois dela, as estratégias dela transcenderam, entendeu? Hoje eu tenho uma prima que vive disso,
que usa todas as estratégias que ela usava há 30 anos atrás e super dá certo. Né? O que a gente mudou ali da linha da minha avó para Ju, que é para Juliana, que é a minha prima que vende hoje, foi a identidade visual, porque naquela época a gente não tinha grana para fazer esse tipo de coisa. Sim. A gente não tinha grana para fazer vídeo nem nada, mas o que a Ju vende quando você vai na casa dela é a mesma coisa que minha avó vendia, né? Exatamente do mesmo jeito que minha avó fazia. Legal. Só que informatizado e tal, né? Mas não impessoal. Então, é sempre bom levar o que a gente quer vender, para quem que a gente quer vender, o que a gente quer fazer valer a pena. Eu não fiz nenhuma iniciação científica, nem nada, que eu não gostasse ou que eu não tivesse afinidade. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar para me sustentar. Eu não tinha tempo, gente. Eu estudava de noite, às vezes eu saía do meu estágio, que era meio período, e vinha para a faculdade, porque eu não tinha grana para poder pegar um ônibus e voltar para casa e depois voltar aqui. Então, eu já tinha que estudar aquilo que eu queria. E de final de semana, quando era ano eleitoral, eu ainda tirava uma grana fazendo pesquisa política. Então, eu tinha que fazer isso. Por quê? Porque eu tinha que me sustentar e chegou um ponto que eu tinha que sustentar minha avó, que estava lá porque ela estava doente. Então, eu nunca tive tempo para fazer escolhas difíceis assim. Eu não vou fazer por fazer uma iniciação científica. Eu vou fazer uma iniciação científica porque ela tem que me trazer alguma coisa a longo prazo. Então, reveja o que você está fazendo na faculdade. Você está vindo assistir aula ou se você está vindo aprender. Não é a mesma coisa. Senão você perde seu tempo, né? Antes eu tivesse ficado em casa, então. Eu lembro que tinha uma professora que ela chegou aqui, na época ela falou assim, o que vocês fariam com, vamos ver naquela época, hoje eu não sei exatamente quanto tá? Não peguei a tabela de valores. O que vocês fariam com 25 mil reais naquela época? E era muita coisa. Todo mundo, isso e aquilo. Vocês jogariam 25 mil reais no lixo? Não. Aí todo mundo, mas por que você está perguntando isso? Por que você está falando isso? É o valor inteiro da sua faculdade. A pessoa fala, às vezes nunca nem fez a conta. Então o que você está fazendo aqui? Você está assistindo aula ou você está aprendendo? Porque hoje em dia, o diploma, com questões de acessibilidade, questão de bolsa, ele não é mais a parte mais difícil. A parte mais difícil, e ela também deu outro número, naquela época mais preocupante. Ela falou assim, olha, 350 é um número legal para você? Eu falei, o que quer dizer isso? Louca, né? Louquíssima. O que quer dizer isso? É o número de profissionais só aqui na sua cidade que se formam no ano que você vai se formar. 350, naquela época, que tinha dificuldade para estudo. Então, quando você vier assistir aula, você lembra que tem 350 e que vale 25 mil. Aí você começa a aprender. Mas tem mais uma coisa. Aí eu falei, meu Deus do céu, que mulher é essa, gente? Já tô tendo crise existencial. Eu falei, o quê? O que você faria se você pudesse ter 4 anos da sua vida de novo? Aí eu falei, como assim? Que 4 anos? Você faria coisas melhores? Faria, então, de todas essas coisas, o que vai te custar mais caro aqui é o tempo. Porque o resto você vai recuperar. Do tempo que você tá aqui, não. Então, se você não gosta de estar aqui, se você está aqui por estar, se você está aqui porque não tem outro lugar para ir, não esteja aqui. Pode ir embora. Ela foi minha professora de sociologia do primeiro ano de faculdade. Pode ir embora. Agora, abriu uma mente, né? Agora, se você decidiu estar aqui, se você decidiu investir o seu tempo que não volta, o seu dinheiro que podia ser investido em outra coisa, lembra daquele número, 350. E se destaca dentro daquilo que você tem. Aí eu tinha uma outra professora também, eu peguei uma época muito da hora. Eu tinha uma outra professora também que ela falava, é o que você tem, com aquilo que você sabe fazer e da melhor forma possível. Não espera que vocês tenham uma campanha de 150 mil reais. Porque o meu cliente que era inovador, ele não me ofereceu mais de 25 mil para gastar em um ano, o que não era nada. E eu agradeço todos os dias, porque você sabe o que eu tenho hoje para fazer assessoria de comunicação do Meninas do Bem? Contato. Juro, contato. Contato e o Instagram. Né? Contato e o Instagram para a gente se destacar na Sicredi, para a gente fazer tudo. E as pessoas não perceberem, até eu fazer a campanha para a construção, que a gente não tinha sede. Ninguém percebeu que a gente não tinha uma sede. Nossa. Em 9 anos, ninguém percebeu que a gente não tinha uma sede.
Porque era tão profissional e construtivo que as pessoas não... Eu presto contas, a gente mostra, a gente faz live. Para estar dentro do projeto, a gente promove mudança de vida, né? A gente está numa realidade muito difícil. Eu levo a minha filha em todas as entregas, porque ela vê que tem criança que não sabe o que é X-tudo. Nós estamos em Rio Preto, gente. Num bairro de Rio Preto, as crianças nunca comeram uma pizza, né? E minha filha, sempre que sai de lá, ela sempre que vai, ela chega o aniversário dela, que ela vai ganhar roupa, ganhar brinquedo, que é no mês das crianças, ela já faz a caixinha dela e já leva. É o cuidado que ela tem. Então, quando eu peguei o Meninas do Bem, eu fui assistida, porque em algum momento da minha vida eu não tinha grana. E aquele projeto, mesmo eu não morando naquele bairro, que é o Santa Clara, que ele abrange, ele me acolheu. Quando eu me formei em jornalismo, a primeira coisa que eu fiz foi me tornar assessora de comunicação deles. Por quê? Porque a gente vende credibilidade. A gente não tem grana. Quando vocês forem trabalhar com ONG, é isso, viu, gente? O que a gente vende? A gente vende a credibilidade, a gente vende resultado, a gente vende prestação de conta e qualidade de vida. Então, a gente já começa a triagem de dentro para fora. Tem algum banner aqui? Não tem. O logotipo, ele é o mais simples possível, porque era o que a dona e fundadora conseguiu fazer. Eu mudei isso? Não. Muita gente me pergunta por quê. Porque a nossa intenção é chegar na sede com os 10 anos. Quando eu chegar nos 10 anos dentro da sede, eu vou fazer a comunicação, eu vou fazer toda a identidade visual. Tanto que esse ano, para fazer identidade visual, eu fiz aquilo que fizeram por mim. Eu dei a oportunidade para estudantes de publicidade e propaganda. Então, tem uma agência de publicidade e propaganda dentro de uma faculdade que, neste momento, está fazendo a campanha de 10 anos das Meninas do Bem e vai ser responsável pela nossa identidade visual, que são pessoas periféricas, mulheres, negras. Oportunidade e representatividade. Eu jamais deixaria um público que não fosse aquilo que está lá e todo mundo, mas por que você deixou essas meninas fazerem? Primeiro, por competência. Segundo, porque 95% das crianças que eu atendo são meninas negras periféricas. Eu quero que as meninas que são assistidas vejam que elas podem chegar, que elas podem se formar. Elas precisam dessa referência. Eu quero que ali, nos meus 10 anos, assim como Denise Maria, que também é minha mãe de coração, negra, periférica, consegue. Que está tendo a oportunidade de fazer faculdade agora, com bolsa de estudos. Agora, depois dos 40 anos de idade. Né? Que às vezes me liga de noite desesperada e a gente vai, senta e faz trabalho junto. Agora, com filho com 15 anos. Com filha, que é a Ruth Maria, com 11 anos. Então, quando a gente tomou essa decisão, que ela senta comigo, e eu não tomo nenhuma decisão sem ela, eu decidi que eu não ia fazer identidade visual, porque não cabia. Era um trabalho dela. Então, tenham a delicadeza com o cliente de vocês. Ah, precisava mudar, é só um sorrisinho, precisava de mais coisas. Não precisava. Porque ela fez aquilo e eu queria que ela se lembrasse todos os dias de que ela começou aquele projeto. Existe algo que vai além da identidade visual de uma coisa, que é a identidade emocional daquilo. Tanto que hoje a gente não tem sede, mas a gente ganhou terreno. Todos os nossos encontros são a céu aberto nesse terreno quando a gente faz e promove qualidade de vida. Porque aqui é a sede do Meninas do Bem. Eu já começo a construir os sonhos de vocês aqui dentro, mesmo não tendo nenhum muro erguido. É aqui que eu construo. Tem uma placa ali dizendo que ali é a futura sede do Meninas do Bem. Tem uma árvore ali que a gente tira foto das meninas, porque eu quero que daqui 10 anos a gente tire foto na frente, que a árvore não vai sair da planta ali. A agência que vai fazer de estudantes foi lá e tirou essa foto, porque daqui a 10 anos, quando elas se formarem, elas vão voltar ali. Na sede vão saber que aquela identidade visual, depois de 10 anos, eu vou dar para outra agência de publicidade e propaganda experimental, para que eu crie mais e mais e mais e mais. A continuidade das coisas é muito importante para mim. Sim. E essa continuidade aqui... A gente não precisa fazer a última, tá? Essa continuidade, ela tem a ver com isso que... essa chama que nunca pode se apagar. Porque a esperança, ela tem que viver na vida de todo mundo, né? Porque se a gente perde a esperança, a gente perde a vida. Né? A gente sempre tem que ter esperança. Então, essas meninas, elas estão, assim, ali sabendo que... tem que respeitar o caminho, a construção, porque lá
assim, às vezes a pressa é inimiga da perfeição. E a gente não fala nem uma perfeição glamourosa, mas é uma perfeição de chegar lá e falar assim, nossa, valeu a pena, construímos algo legal. Não foi só, nossa, vamos fazer porque precisa, porque não. Às vezes poderia pensar assim, nossa, poderia fazer isso aqui, mas a gente precisa passar por essa construção. A gente precisa aprender pelo caminho, né? E isso é muito legal, porque agora que vocês estão ali tendo essa visualização do lugar, Sim. então, assim, é uma nova... é um novo sim ali. Fala assim, nossa, agora... Então, é um novo incentivo. Nossa, é muito, muito bacana. É porque a gente poderia escolher só entregar a cesta básica. Porque a gente começou, quer dizer, a Denise começou, eu não comecei. Quando eu cheguei, estava começado. Aí a Denise começou distribuindo enxoval, porque a Ruth nasceu, ela não tinha dinheiro, todo mundo se uniu e fez o enxoval dela no bairro. Aí a Ruth cresceu, ela resolveu fazer enxoval para outras meninas. Do enxoval, de enxoval em enxoval, veio uma doação ou outra de cesta básica. De cesta básica em cesta básica veio isso na pandemia. De 40 famílias, nós chegamos a atender 85. E não faltou doação. Tudo isso na varanda da casa dela. Ali na pandemia, a gente viu que só cesta não era o caminho, né? Só cesta não era o caminho. Né? A gente viu que precisava de qualidade de vida. Então nós fizemos mais de perto as pessoas. A gente passou a oferecer qualidade. Né? A gente fez parceria com institutos, com psicólogos. Que bacana. Sem uma sala, mas para atender em grupo. Hoje sim, a gente tem parceria com psicólogos individualmente que fazem online. Por que online? Porque a pessoa tem 3 filhos. Mora num lugar que não tem asfalto. Como é que ela vai sair para poder fazer a terapia? Não vai. Quando a gente vai fazer reunião com as meninas, vai fazer com uma brinquedoteca. A gente tem alguém responsável ali que fica no espaço kids, porque senão não vai. É entender a realidade da mulher. Isso, eu falar, é entender e atender, né? E atender, né? Então, hoje, a gente vem nisso. Se vocês forem atender um terceiro setor, não esqueçam disso, de respeitar a realidade deles. Porque muita gente enfeita, né? Você vem, dá um novo logotipo, dá uma nova cara, dá um muro, dá aquilo, e como é que isso vai funcionar? Mesma coisa numa empresa. Não adianta você querer pegar uma senhorinha que vende bolo, né, ali e que não tem dinheiro ainda para poder ter 5, 6 funcionárias e bombar ela no iFood. Não vai adiantar. Ela não vai atender. Ela não vai atender essa demanda, ela vai se frustrar e matar um negócio que estava funcionando para ela. Exatamente. Mas otimize ela. Não, vamos fazer a embalagem com carimbo para a senhora gastar menos. Vamos fazer isso aqui que é mais sustentável. Vamos fazer parceria com o mototáxi do teu bairro para entregar no bairro. Existe essa necessidade de pensar pequeno para depois pensar grande. Né? Então, não esqueçam disso. Se eu pudesse deixar alguma coisa para os alunos, e principalmente jornalismo. Né? Jornalismo é mais difícil para mim porque eu sempre tive um problema em ir embora. Como é que você vai cobrir um desastre, uma pessoa que está triste, que morreu e vai embora? Como é que fica a vida além da notícia? Então, eu decidi partir para o lado social, mas social não de colunismo social, gente, pelo amor de Deus, mas de mostrar quem faz a diferença, né? Tanto que hoje eu atendo o Cortes do Bem, que corta cabelo de crianças em periferia, que era uma menina assistida das Meninas do Bem, que conseguiu fazer um curso de cabeleireira e montou um projeto social com aquilo que ela sabia. Então, a gente já deu frutos além do Meninas do Bem. Atendo Meninas do Bem também. Então, eu escolhi atender esse tipo de cliente do nada para verem como a construção de uma imagem é importante. Então, tenham aliados. Hoje, eu trabalho com aliados, eu trabalho com pessoas que são jornalistas e que são publicitárias, mas que são aliados ali. Tenham aliados, vão a congresso, mas não vai lá só para ganhar o certificado, entendeu? A parte do coffee é gostosa, eu como mesmo, viu? Mas é mais importante também você fazer amizade com quem está ali, manter o contato, quem não é visto não é lembrado. Com o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com publicidade esportiva. Que evento esportivo que você está indo? Que tem um monte de corrida, de um monte de plano de saúde, você não vai. O que tem na minha cidade? Você não precisa ir muito longe para aprender. Então, faça com aquilo que você tem da melhor forma possível. Nossa, Joyce, assim, foi um aprendizado, foi uma aula, foi algo que, sério, acho que a gente, depois que ir embora aqui, como você diz, a gente vai começar a lembrar disso e a consumir informação, mas aqui é uma exatidão total, faz todo sentido, né? E é algo assim que a gente vivendo a realidade hoje na publicidade, gente, vai muito contra isso, as pessoas estão muito no imediatismo e
e acaba que se frustra e não constrói, e acaba que a gente acaba tendo referências ruins do que boas. Então, trazer você aqui foi uma referência para nós, assim, um impulso a mais, principalmente agora no final de semestre, ECOR, que a gente está, assim, já querendo... A gente ainda tem o privilégio de ser nós duas nessa organização na parte do Pod ECOR, tranquilo, a gente se entende, mas o evento em si tá pegando fogo. E é isso, tá? Eu tô falando aqui, mas é uma realidade que todos os ECORs passam, Mas né? dá tudo errado para dar certo. Exatamente. Essa frase vocês vão ouvir sempre. Dá tudo errado para dar certo. Mas são 3 coisas ali. Na faculdade, eu só fui aprender isso em jornalismo. Eu penei em publicidade. Que é trabalhar com quem tem o mesmo propósito que você. Gente, agora vai pro coleguinha. Se você viu que o coleguinha já monta em cima de você, já não vai muito, não vai muito nisso, não. Porque não vai mudar. Tá? Exatamente. Infelizmente, às vezes é do perfil da pessoa, você vai lidar com pessoas. E no mercado de trabalho vai ter também, viu? Remunerado. Vai ter um coleguinha remunerado, né? Você vai encontrar isso em vários lugares da vida de vocês, mas aqui você aprende o que você pode escolher e o que você não pode. Aqui você pode escolher. Você pode aprender a respeitar, você pode aprender a lidar, mas você não precisa colocar no teu grupo, né? Mas eu não vou tirar nota. Eu já tirei 0 em semiótica. Eu já tirei 0. Nem vamos falar desse assunto, que se voltar essa matéria, eu acho que eu tranco. Não, eu já tirei 0, né? Já tirei um 0 na minha vida, mas foi assim, já tirei um 0 na minha vida porque eu simplesmente vaguei ali, escrevi coisa nada a ver, depois eu fui entender o que eu li. Mas é uma viagem. E também já peguei exame por meio ponto, o professor virou pra mim e falou, só quero te ajudar, me deu 2 questões dissertativas, cada uma valendo 5. Muita ajuda. Me ajudou. Eu peguei um trauma tão grande que eu nunca mais peguei exame toda a minha vida. Foi um trauma maravilhoso. Então, é isso, gente. Vocês vão fazer da melhor forma possível. Vai dar errado? Vai dar errado. Mas se vocês estão vendo assim, aprendam a lidar com o outro. Aprendam a procurar soluções práticas. Não adianta você colocar 1000 coisas e não dar conta e você superficial nas 1000 coisas. Que vocês coloquem 3 coisas que vão impactar as pessoas que vão sair daqui. Mas é isso. Joyce, bom, só tenho que te agradecer sua participação, essa aula, esse ensinamento pra gente. Entrei uma pessoa, tô saindo. Exatamente. Eu tava buscando isso, tentando pôr isso pra fora. Então, eu quero agradecer a todos que estão assistindo, né? Acredito que você que está assistindo também deve estar tendo esse sentimento, assim. É uma aula, gente. Isso aqui é uma aula, não tem como falar que não. E quero convidar vocês para estar continuando assistindo, né? Vão ter próximos programas. E você que está chegando agora, né, que assistiu esse primeiro programa, dá uma olhadinha lá no YouTube, que a gente já tá com bastante episódios aí, se eu não me engano, a gente já tá com 8 episódios no ar, então vale muito a pena, muito aprendizado, principalmente para você, que futuramente vai participar da organização do ECOR, ou você que é publicitário, que tá querendo, assim, entender mais a realidade, né, porque a gente precisa, às vezes, voltar a entender a realidade dos estudantes, porque os estudantes também, muitas vezes, vão ser os seus clientes, né, então isso é muito bacana. Quero agradecer a todos que participaram. Joyce, se quiser se despedir aqui. Queria agradecer o convite, desculpa qualquer coisa. Mas eu queria agradecer o convite, né? E deixar o convite para vocês conhecerem nosso projeto social, que é o @Meninas do Bem Rio Preto. Né? Se vocês puderem conhecer, compartilhar, fazer parte das nossas campanhas, que é a minha menina dos olhos, né? Eu trabalho com outros clientes, mas ela é minha menina dos olhos. Para educação à distância, estamos aí. Né? Para gravações, né, de educação à distância, estamos aí. Mas é isso, né? Quem quiser, depois a gente deixa o meu @ certinho, mas que vocês não desistam, né? Que ninguém desista de fazer aquilo que gosta. E, por favor, não venham assistir a aula, venham aprender. É isso. Aí. Então é isso, galera. Tchau, tchau. Até o próximo programa.